Olá, meu nome é Aline Florner e hoje nós leremos a Lei de Execução Penal. Lei de Execução Penal número 7.210, de 11 de julho de 1984, parte 17. Seção 5. Do livramento condicional. Artigo 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Artigo 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. A linha A. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. A linha B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. A linha C. Não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. A linha A. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. A linha B. Recolher-se à habitação em hora fixada. A linha C. Não frequentar determinados lugares. A linha D. Vetado. Artigo 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á a cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Artigo 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Artigo 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução para as providências cabíveis. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Artigo 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte. Inciso 1. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado ou, na falta, pelo juiz. Inciso 2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Inciso 3. O liberando declarará-se aceitas as condições. Parágrafo 1º. De tudo em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Artigo 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Parágrafo 1º. A caderneta conterá, a linha A identificação do liberado, a linha B, o texto impresso do presente capítulo, a linha C, as condições impostas. Parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto, deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei.
Artigo 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de: inciso 1. Fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Inciso 2. Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Artigo 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Artigo 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas. Artigo 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado e tampouco se concederá em relação à mesma pena novo livramento. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido o liberado. Artigo 144. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Artigo 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Artigo 146. O juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.